É 29 de novembro de 1943 e na cauda do B-17, Rikki-Tikki-Tavi, está o artilheiro traseiro Gen Eugene Moran. Há mais de 300 aviões no ar com o objetivo de atacar Bremen, uma cidade industrial fortemente defendida. A apenas 10 minutos do alvo, todos observam o céu ansiosamente até que o chamado inevitável soa pelo intercomunicador. Bandit, 12 o'clock high! Os pilotos alemães sabem que, se conseguirem atacar de frente e em linha reta, eles evitarão ser atingidos pelo artilheiro da torre superior e pelo artilheiro da torre esférica dos aviões que estão atacando. Uma esquadrilha de Bf-110 avança diretamente contra a formação. Eles possuem uma nova arma, foguetes de morteiro Werfer-Granate de 21 centímetros. Os Bf-110 lançam uma barragem que corta o ar em direção à formação em caixa das fortalezas voadoras. O piloto do Rikki-Tikki-Tavi, o jovem de 21 anos, primeiro-tenente Linwood Langley, mal tem tempo de processar o que está acontecendo quando um foguete passa voando perto do cockpit, quase o atingindo. Jeez, did you see that? Tail the crew. 1-4 is down. Primeiro os foguetes, depois as metralhadoras. Os Bf-110 agora estão ao alcance e disparam com tudo o que têm. Enquanto os 110 rugem ao passar, o navegador, segundo o tenente Jesse Orison, está pronto com a metralhadora lateral. Em um instante, os inimigos passam. Get him, Gene! Mas na cauda, Gene está preparado e dispara contra os 110 enquanto seguem em linha reta e depois dividem-se em pares. Forçando a vista, ele vê pequenos pontos distantes, mais deles. Bandits, 5 o'clock high! Ele grita enquanto, por cima e por trás, surgem mais aviões alemães do que Gene já tinha visto na vida. Os Bf-109 e os temidos Butcher Bird, os FW-190. Então, o caos toma conta enquanto o mundo se transforma em uma massa de aviões girando e rastros de tiros no ar. Gee, there's too many! Cartuchos vazios se acumulam no chão enquanto todas as posições de armas disparam o máximo possível contra o inimigo. O intercomunicador está tomado pelas vozes dos artilheiros chamando as posições. 12 o'clock high! I got one! I think they're peeling off. Watch out for flak! Uma nuvem suja é vista explodindo à frente. Flak, 11 o'clock low! O céu está coberto pela flak de 88 milímetros. Alguns aviões alemães se afastam, mas outros parecem ignorar a flak e continuam avançando no ataque. Os B-17 são sacudidos enquanto a flak explode ao redor deles. Aviões americanos são atingidos e caem. Moran pode vê-los saindo da formação e caindo por trás e por baixo. Pilot to bombardier. Curtis, you ready to drop them? Yes, sir. Bombing doors coming open. As portas do compartimento de bombas estão abertas. Eles esperam ansiosamente o avião líder soltar as bombas. Just drop the damn bombs, will you? Elas são liberadas e o bombardeiro Donald Curtis solta as bombas. Bombs away! O avião imediatamente fica mais leve e se eleva conforme as bombas caem. As portas do compartimento de bombas se fecham com um rangido e Langley direciona o avião para casa. A flak lentamente e felizmente vai diminuindo. Damage report. Navigator, okay. Full tower, okay. Only some holes in the wings and fuselage. Looks like we're fine, Lieutenant. O capitão fica surpreso. As fortalezas são resistentes. Pressure looks good. Os 4 motores parecem intocados e continuam funcionando bem. Um alívio toma conta da tripulação. We're gonna make it. Antes que essas palavras desapareçam nos ouvidos dos homens, outro grito é ouvido. Bandits, they're back. Um enxame de caças inimigos é avistado de cima. Get to the guns. Todos os homens ficam encarando o enorme número de aviões vindo em sua direção. Os alemães voltaram para vingar Bremen. Show 'em, boys. O estrondo dos canhões e das granadas enchem os ouvidos de cada homem a bordo, enquanto toda a formação em caixa ilumina o céu. 2 o'clock. 6 o'clock. A formação é abalada por todos os ângulos. Fortalezas caem no meio ao caos, mas a tripulação do Rikki-Tikki-Tavi está ocupada demais para processar tudo. Jen mira em um FW-190, que passa rapidamente em seguida em um Bf-109. Ele não tem certeza se acertou algum deles, mas escolhe outro alvo e continua a batalhar. 2 o'clock high. Watch out. O
B-17 balança sob o impacto de outra rajada e começa lentamente a se afastar da formação. Jenny percebe que o espaço entre eles e o grupo principal está ficando cada vez maior. What's going on? Rapidamente, ele olha por cima do ombro esquerdo e direito. Não há fumaça saindo dos motores. Um B-17 em formação é vulnerável ao número e à velocidade esmagadora de caças como esses, mas sozinho é uma sentença de morte. Lentamente, os outros artilheiros se comunicam pelo intercomunicador. We're slipping back. What's going on? Langley, Não há resposta do capitão. Jenny grita no microfone. what's the matter? We're not staying up in formation. Enquanto isso, o espaço entre eles vai crescendo. Então, pelo rádio, vem a mensagem. We're being pushed out. Se era o capitão ou o copiloto, ninguém podia dizer. Mas logo, o B-17 ficou completamente para trás. Os alemães percebem a vulnerabilidade do destemido Rikki-Tikki-Tavi e começam sua atividade mortal. O som dos tiros de metralhadora se mistura com os gritos dos homens sendo atingidos. O avião segue voando reto e nivelado, mas não recebem nenhuma informação do capitão ou do copiloto. Em muitas entrevistas, Gene estava emocionado demais para dar detalhes do que aconteceu a seguir. No entanto, no excelente livro Tailspin, escrito por um amigo próximo de Gene, está escrito que, do fundo do bombardeiro, o artilheiro da torre esférica, Wilbert Pee-wee Provost, melhor amigo de Gene, gritou: Oh, there's a son of a bitch. He's coming up at us. He's coming right up our us. Buddy, I'm done. Gene gritou pelo seu amigo e ouviu os tiros quebrando a cobertura de plexiglass. Um grito ecoa pelo intercomunicador e um caça Messerschmitt bimotor sobe, passando pela traseira do bombardeiro bem na frente das armas de Gene. Jen dispara seus 50 calibres contra o caça alemão e acerta o alvo. Um rastro de fumaça sai da máquina atingida que some de vista. Nunca mais se ouviu nada do artilheiro da torre esférica. Naquele momento, um Bf-109 se aproxima pelo lado. Jenny tenta girar suas armas para a direita para derrubá-lo, mas o alemão conhece o arco de fogo do B-17 e permanece fora da zona de perigo. Jenny olha nos olhos do piloto. Então, o alemão faz um gesto. Aponta para Jenny, depois aponta para o chão. Jenny fica apenas olhando. O alemão repete o gesto. E então, Gene percebe que está recebendo uma chance. Uma chance para saltar. Será que só tinha sobrado ele? Será que o resto da tripulação já havia morrido ou saltado? Ele pode ver os outros aviões alemães esperando ao longe. É literalmente uma decisão de vida ou morte. Gene nunca conseguiria tomar essa decisão. A trégua temporária é quebrada pelo som dos tiros. Alguém no Rikki-Tikki-Tavi ainda está vivo e atirando no alemão. Qualquer opção que Jenny teria não existe mais. Por um momento, o Bf-109 vira e desaparece. Com isso, os aviões alemães avançam em massa para dar o golpe fatal. A parte traseira vira uma tempestade de estilhaços de metal. Jen é arremessada ao chão. Ele se esforça para voltar à sua posição e tenta disparar, mas não adianta. Suas armas emperraram. Ele parece estar no piloto automático e, apesar de seus ferimentos, começa a trabalhar na arma. A esperança preenche seu coração quando ele consegue fazer uma das armas disparar, justo quando mais balas atingem o avião e Gene. Ele grita de dor e angústia enquanto ambos os braços são atingidos, mas apesar de ter 2 braços quebrados, ele consegue disparar mais alguns tiros antes de ser atingido no peito, quebrando várias costelas. A posição da metralhadora da cauda agora é uma visão de destruição total. O avião se sacode e avança em agonia final. Jenna sente-se empurrado para seu assento enquanto o avião começa a despencar. Seu paraquedas está destruído, mas há um sobressalente perto da roda da cauda. Ele consegue ver alguns membros da tripulação, mas estão deitados, imóveis. Escuta-se um gemido angustiante enquanto o metal se rasga. Ele sente o chão abaixo dele se mover, quase como se estivesse sendo puxado para trás. Ele agarra o que pode e vê o céu, e então a fuselagem principal se afastando da cauda. Desesperado, ele se agarra ao chão da parte traseira e puxa com todas as suas forças.
Gritando de dor atrás da máscara, ele observa horrorizado o Rikki-Tikki-Tavi cair abaixo dele enquanto permanece na parte traseira. Na parte dianteira, o navegador Jesse Orison e o bombardier Donald Curtis disparam contra os aviões aparentemente incontáveis que os cercam. São muitos e muito rápidos. As balas atingem o plexiglass, ferindo Curtis e empurrando-o para trás contra Orison. O avião mergulha. Orison luta com o corpo sem vida de Curtis e consegue colocar um paraquedas antes que todo o plexiglass da dianteira se estilhasse. E Orison é arremessado para fora do avião. Vidros quebrados cortam suas pernas. Ele cai e puxa o cordão do paraquedas, gritando de dor. É então que ele vê a parte traseira do Rikki-Tikki-Tavi. Ele se lembrava de ter visto o leme e os elevadores balançando enquanto giravam e caíam. Mal sabia ele que seu amigo ainda estava lá dentro. Havia pelo menos 3 testemunhas oculares que viram a cauda cair. Algumas versões mais fantasiosas até relataram que Ginny continuou atirando enquanto caía. Mas, segundo Jenny, isso não aconteceu. Dentro da cauda, a força da rotação é torturante. A velocidade da rotação e a pressão do ar o prendem no lugar, impossibilitado de se mover, e uma sombra vermelha bloqueia sua visão enquanto o sangue entra em seus olhos. A queda parece demorar uma eternidade. A cauda cai e bate contra as árvores com uma violência que um homem vivo não deveria conhecer. Mas Jenny conhece. Por sua visão danificada, Gene vê uma luz no fim do túnel. Ele rasteja em direção à luz. Sente dor nos braços quebrados e pode sentir seus dentes soltando na boca. Mas ainda assim, ele rasteja em direção à luz. E então cai. Milagrosamente, ele se encontra no chão de uma floresta. A parte traseira do Rikki-Tikki-Tavi está pendurada acima dele nas árvores. Ele fica lá por um momento, eufórico. Sobreviveu, mas não sem ferimentos. Ele toca sua cabeça com cuidado, com os braços quebrados. Há uma rachadura no seu crânio tão grande que ele pode sentir a maciez no espaço do buraco. Ele ouve vozes e espera ser morto pelos locais que, ocasionalmente, se vingam das tripulações dos bombardeiros que caem. Ele se sente aliviado ao ouvir as vozes falando francês. Esperando encontrar um homem morto, trabalhadores franceses de um campo próximo e vários soldados alemães encontram Gene. Ele é arrastado pela floresta de maneira brusca e transportado para um campo onde um médico sérvio opera Gene, colocando uma placa de metal em sua cabeça para cobrir o cérebro exposto. No entanto, as feridas de Gene não eram apenas físicas. Enquanto se recuperava no hospital de prisioneiros de guerra, ele teve pesadelos frequentes, caindo e gritando. Eventualmente, Gene se recuperou de seus ferimentos e, após a guerra, foi libertado e repatriado junto com seu amigo e o único sobrevivente, Jesse Orison. Em 2022, 8 anos após a morte de Gene, seu amigo John Armbruster lançou o livro Tailspin, contando a história de Gene. É um excelente livro que recomendamos fortemente. Did you hear about the mortar gunner who fell without a parachute and survived? Yeah, that's one film everyone should watch.